Um salve para quem acompanha a nossa programação aqui no Espaço do Conhecimento. E o Papo em Pauta de hoje abre o Novembro Negro no Espaço do Conhecimento UFMG, após 3 edições nesse ano, com patrocínio do Instituto Unimed BH e da CEMIG. E abrindo o Novembro Negro, esse é o mês da consciência negra. É um momento importante para se refletir sobre vários temas e comportamentos que reforçam o racismo. Desde 2018, entidades e coletividades vinculadas ao UFMG dedicam esforços para produzir uma série de atividades sobre a temática. Entre os objetivos, o desejo é de celebrar a negritude, estimular reflexões acerca das relações raciais e suas diversas dimensões identitárias. Além disso, promover atividades que destaquem a autoestima e o fortalecimento da identidade racial negra dentro e fora da universidade. Esse é o nosso objetivo com o Papo em Pauta de hoje, que abre o Novembro Negro no Espaço do Conhecimento e debate quem quer pode ser negro no Brasil. Vamos falar sobre heteroidentificação racial na UFMG. Essa é uma iniciativa patrocinada pelo Instituto Unimed, BH e pela CEMIG. E o nosso convidado de hoje é o professor Rodrigo Ednilson. Ele é professor na UFMG, autor do livro Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil, presidente da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão da UFMG. Ele é doutor em Educação pela UFMG e professor da Faculdade de Educação. Também integra o programa de pós-graduação em Educação da UFMG. É um prazer tê-lo conosco, professor. Então, você está com a palavra. Eu queria só fazer uma consideração antes de passar o microfone para você, que é a seguinte. De acordo com o IBGE, né, que é o último censo que a gente tem, a última pesquisa de 2018, mais de 56% das pessoas no Brasil se declararam negras. Esse número, ele reflete a nossa identidade racial? E mais que isso, eu também gostaria de saber se ele reflete os cargos de lugares importantes, digamos assim, ou cargos de autarquia, tanto na iniciativa pública quanto na privada. São duas provocações que eu começo aqui no nosso bate-papo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vão nos assistir. Queria agradecer, Zirlene, queria agradecer o Espaço do Conhecimento por esse convite e dizer que eu estou muito feliz com a participação, a abertura desse Novembro Negro aqui no Espaço, né? E fico muito feliz com esse tema e, sobretudo, com essa pergunta, porque me permite pensar um pouco a própria história do Brasil. Eu queria fazer menção para um fato histórico acontecido no início do século XX, 1923, um pesquisador, João Batista, ele participou num Congresso Mundial de Raças, né? E naquela época o Brasil se debatia muito com o desafio de construir uma nação moderna. Como construir uma nação de primeiro mundo, né? Uma nação desenvolvida, urbanizada. A seu favor existia grandes quantidades de terra, uma riqueza natural, mas para os pensadores da época, o que contava negativamente era justamente a população. A população brasileira era um desafio. E esse pesquisador, ele fez uma apresentação nesse congresso, fazendo uma previsão que ao longo de 3 gerações, o percentual de população negra ele ia diminuir a 3%. Tá? Naquele período, a população negra era a maioria, né? Mas a gente tinha nomeado como negros os africanos, os descendentes de africanos. E eu queria chamar a atenção para isso, então. Ele dizia que, em função da imigração europeia, em função das más condições de vida da população negra e em função do que se acreditava ser uma degeneração da população negra, essa população iria diminuir a 3%. E é justamente em 2012, ano em que essa previsão iria se realizar, a população negra se torna 56%. Ou seja, é
uma frustração daquela previsão. E 2012 é também o ano em que se promulga a lei de cotas, né? E a lei de cotas ela é o reconhecimento que, embora a população negra fosse maioria da população brasileira, ela estava subrepresentada nos espaços de poder, nos espaços de reconhecimento, nos espaços de prestígio. Mas, ao mesmo tempo, estava super representada nos espaços de desigualdade, nos espaços de miséria, de cárcere. Ou seja, é o reconhecimento do racismo que produz a política de ação afirmativa para produzir uma maior igualdade. Então, respondendo a sua pergunta, não. A maioria da população negra no Brasil não está refletida nesses espaços das universidades, do Congresso Nacional, muito embora com a lei de cotas nas universidades e no serviço público, esse cenário esteja gradativamente sendo alterado. Como que isso tem se firmado desde então, né? Essa política na UFMG começou até antes mesmo de 2012. Você poderia recuperar essa trajetória para a gente? Poder entender melhor como que isso se dá mais de 10 anos depois, né? Estamos em 2022, com essa revisão da lei. Em que momento que estamos? Você traçar um panorama a respeito disso, para quem está nos acompanhando? Ao longo da década de 2000, a sociedade brasileira, e a UFMG não seria diferente, ela enfrenta um longo e controverso processo de debate sobre políticas de ações afirmativas. Então, em vários momentos da semana, né, no Jornal Nacional, por exemplo, havia inserções de pensadores, pesquisadores, dizendo se eram contrários ou favoráveis à política de ação afirmativa para a população negra. E tem um pesquisador do Rio de Janeiro, Hélio Santos, que ele dizia assim, eu sou contra a reserva de vagas de 20% para negros, mas eu sou contra a reserva de vagas de 100% para brancos. E se a gente olha as instituições brasileiras pré-ações afirmativas, a gente tem reserva de vagas em determinados espaços para determinados grupos raciais. Então, o que o movimento negro dizia é o seguinte: é preciso garantir o mínimo de presença dessas pessoas nesses espaços de dignidade. A política que se exigia não era uma reserva de vagas, mas era uma política afirmativa mais ampla. E quando as pessoas, o movimento negro, ele chega da conferência de Durban, que foi uma conferência sobre discriminação, racismo, que teve na África do Sul em 2001, a mídia, ela pega o relatório produzido e nomeia a reivindicação como cotas raciais. Importante dizer que antes não existia uma demanda de cotas raciais. A demanda era ação afirmativa para a população negra. E a reserva de vagas em universidade era uma das reivindicações. Mas o que acontece quando se nomeia a ação afirmativa como cotas raciais? A gente começa um outro debate que não existia até então, que era um debate se raça existia ou não. Ou seja, não existia muita dúvida que existia a população negra e que essa população negra era alvo do racismo em função do seu pertencimento. Só que quando se nomeia cotas raciais, se mobiliza esse debate para o campo da biologia. Raça existe ou não? Existe diferença biológica entre alguém com mais acúmulo de melanina e alguém com menos? E desde 1945 a gente tem um consenso na ciência, na antropologia sobretudo, de que não existem diferenças biológicas entre grupos humanos que autorize falar em raças. Mas mesmo sem a existência da raça biológica, o racismo continua a acontecer.
Porque o racismo não se baseia numa ideia genética de raça, mas numa ideia social, que associa características fenotípicas, o cabelo, o nariz, a boca, a um pertencimento racial. Então, se raça não existe na genética, ele existe no imaginário coletivo. E o racismo é prova de que raça existe, porque ela é mobilizada por nós. Então, esse debate, ele gerou uma grande tensão, uma grande divisão da sociedade, mas ele produziu uma resistência a essa política. Sueli Carneiro, que é uma filósofa negra paulista, ela vai fazer uma afirmação muito importante sobre o debate em torno das políticas de ações afirmativas. Ela vai dizer o seguinte: a propósito do debate sobre cotas, o que se começa a debater no Brasil é projetos de nação. E ela vai identificar 2 projetos de nação em disputa. Ela vai identificar um projeto que ela vai chamar de passadista e um projeto progressista. E ela vai dizer que boa parte dessas pessoas que se opõem à ação afirmativa para a população negra estão ancorados num projeto passadista e nostálgico da nação brasileira. Então essas pessoas vão dizer, não, mas não precisa ter essas cotas, porque somos todos iguais, somos todos mestiços, não existe racismo no Brasil, né? Nós somos uma grande junção de mestiços. E o que Sueli Carneiro vai chamar a atenção é que essa ideia não se sustenta diante dos fatos, porque muito embora a mestiçagem seja um fato na sociedade brasileira, mas ela vai dizer que mestiços com mais acúmulo de melanina do que outros mestiços, eles são mais alvos da discriminação racial. Que a questão do racismo, ela reside no imaginário das pessoas. Aí se ela reside no imaginário das pessoas, tem como ele diminuir, em questão de se a gente evoluir como sociedade, se ele vai diminuir, porque eu não sei se ele realmente vai acabar. Até. Mas essa questão sobre mudar o imaginário, porque as pessoas também são muito guiadas pelo seu próprio imaginário. O racismo é, de fato, um elemento cultural. Mas ele não é só cultural, ele é estrutural. Porque ele estrutura a sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela foi construída a partir do racismo. O racismo não apenas possibilitou que milhões de pessoas com acúmulo de melanina fossem trazidas para esse lugar, retiradas da sua humanidade, transformadas em coisa, mas o racismo justificou a continuidade da escravização e a continuidade de lugares subalternos. É muito comum hoje em dia que se a gente assiste noticiário, todo dia nós vamos ver um caso de racismo de tipo intersubjetivo. O racismo intersubjetivo é aquele do xingamento, da ofensa, da piada, né? E é muito curioso como, às vezes, uma pessoa está aqui no atendimento, no guichê, quer um ingresso depois do horário, se irrita, e, no limite, a ofensa final, sua negra, seu macaco. Ou seja, essa não é o xingamento que vem em primeiro momento, mas ele é sempre um argumento possível para desqualificar o outro, para denegrir o outro. Ou seja, denegrir como tornar negro, como tornar negativo, portanto. Então isso está no imaginário, e ele é retroalimentado pela condição. Ou seja, num país em que pessoas negras estão em condições subalternas, estão sobre-representadas em presídios, na mendicância, isso alimenta o imaginário. Negros são mendigos, negros são ladrões.
Na medida em que essa posição ela se altera, em que pessoas negras passam a ocupar outros espaços, isso pode mexer também com o imaginário. Mas eu também não sei se ele vai parar de existir, porque ele não está só no imaginário, ele está na estrutura. Ou seja, você tem uma estrutura que distribui de forma assimétrica privilégios e desvantagens para pessoas negras e para pessoas não negras. Só o fato de algumas pessoas não precisarem pensar sobre a sua cor, não precisa pensar sobre isso até os 20 anos. Isso é o que um pesquisador chamado Jerry Davila vai chamar de privilégio simbólico da brancura. Eu passo dificuldade como uma pessoa branca por morar na periferia, por ter que pegar ônibus, por ter estudado, mas a cor não é um obstáculo adicional. Essa eu posso, nos termos que a gente usa, eu posso passar em branco. Passar em branco na sociedade racializada como o Brasil faz toda a diferença. Eu me pergunto sempre se isso não tem piorado, né, no começo da nossa conversa você falou a respeito da pesquisa, né, dos estudos que levariam a que os negros desaparecessem no Brasil em 3 gerações, e isso se comprovou falso. Décadas depois, anos depois, tanto que a gente começou a abrir esse bate-papo falando dos 56% de pessoas que se autodeclararam negras no Brasil, mas no momento que a gente está hoje, não há um acirramento disso, tipo assim, um ódio, e às vezes esse argumento que você falou, né, no guichê, um xingamento para alguma pessoa com a qual você se irritou, você nunca falaria seu branco, por exemplo, mas você fala seu preto, né, seu macaco. No momento que a gente está hoje, como que você, dentro da sociologia, dentro da educação, percebe isso, inclusive como professor da faculdade de educação, né, assim, formando esses professores? Eu queria muito que você fizesse uma reflexão sobre isso para, né, ou talvez nos alentar ou nos dar uma outra disposição, né, para o debate, para as reflexões e para as conversas também, que isso vem o tempo todo na casa da gente, em outros espaços que a gente frequenta. Dentro da universidade isso é muito premente também, né? Eu queria fazer uma volta histórica. Eu tinha falado lá dessa previsão do João Batista Lacerda, mas eu queria falar de um livro que para mim marcou muito, da Célia Maria de Azevedo, que é um livro que chamava Onda Negra, Medo Branco. E esse livro ele foi escrito refletindo um pouco o clima social brasileiro na virada do século XIX para o XX, no período de pós-abolição e proclamação da República. A população negra era a maioria da população frente a uma pequena parcela de pessoas brancas, senhores, aristocratas, homens livres, né? E a gente não pode esquecer que poucos anos antes aconteceu no Haiti a revolta do Haiti, a revolução do Haiti, antes mesmo da Revolução Francesa, inclusive, onde homens negros se organizaram, homens e mulheres negros se organizaram e suplantaram a hegemonia branca que existia no Haiti. Durante todo o final do século XIX, essa pequena parcela de brancos conviveu com o medo de um levante negro. Então, por isso que ela vai chamar de onda negra, medo branco. E na medida em que essa população se organiza em quilombos, fazendo pequenas micro-revoluções dentro das casas grandes, né, envenenando senhores, fugindo, essa organização provoca um medo. Então, eu quero voltar naquilo que eu falei dos projetos de nação. Ou seja, um projeto de nação nostálgico é um projeto que quer voltar ao que era antes, ao conforto unilateral de alguns. Só que eles são confrontados com um projeto que quer dizer, não, a gente quer ir para frente. Esse Brasil não nos representa. E essa organização para reivindicar um outro Brasil gera medo, gera frustração, gera contra-reforma.
Então, quando a gente olha para o nosso contexto atual, onde tem um grupo que vai cada vez ficando um pouco maior, que vai dizer, quero o meu Brasil de volta, e vai usar símbolos nacionais que, no imaginário, são símbolos sintéticos, que vão dizer assim, a bandeira é única, a família é única, a pátria é única, uma coisa só, é uma reação a essa revolução que é também mobilizada pelas cotas. Se há 100 anos você imaginava que não existiriam negros, agora os negros vão ser advogados, médicos, engenheiros, vão se organizar para tomar a nossa vaga. Perceba que essa nomeação, ela é o reflexo de um imaginário de capitania hereditária. Ou seja, a vaga é minha, eu não preciso fazer nada para essa vaga ser minha, porque ela sempre foi minha. E aí, o cotista roubou a minha vaga. Olha, como esse sujeito é colocado de novo numa posição de marginal. Então, essas disputas de nação, elas estão aí e elas têm um claro ou um escuro componente racial. Só que como o nosso imaginário nacional ainda constrói a ideia racial como um tabu, a gente não fala sobre isso. A gente chega até a discussão de classe, até a discussão de pobreza. Mas a gente não reconhece que se trata de um recorte racial na dimensão da pobreza, na dimensão da miséria, na dimensão da riqueza. Né? Então, eu acho que eu costumo dizer que a política de ação afirmativa e a política de cotas é uma das ações mais revolucionárias do processo do período republicano brasileiro. Não apenas porque ele muda as cadeiras a serem ocupadas na universidade, mas ele mexe com a identidade nacional. Uma das perguntas que ele faz é o seguinte: como é possível numa sociedade toda mestiça, onde não existam negros e brancos, continuar o racismo? O racismo só existe porque ele está ancorado numa ideia de que existem negros e brancos e ancorado numa ideia de que negros e brancos ocupam uma hierarquia diferente intelectualmente, em termos de honestidade, em termos de beleza. Né? E a ação afirmativa, ela rompe, ela confronta essa ideia. E eu vou dar um exemplo banal, que não está restrito à ideia de cotas, quando meninas de 12, 13, 14 anos vão para a escola pública, com seus cabelos naturais, se afirmando. O que deu errado num país que produziu ao longo de 100 anos um esforço para a população negra não gostar de si, desaparecer, e agora as pessoas estão se afirmando? Então isso gera um bug no sistema. E aí a ideia nostálgica ganha força no sentido, queremos ser como a gente era, onde não existiam negros e brancos. Mas essa ideia de que não existiam negros e brancos, ela está muito mais vinculada a um mito da nação. Mito precisa ser entendido como uma narrativa sobre algo, que não é necessariamente verdadeiro ou falso, mas é uma narrativa, no caso brasileiro, bastante narcisista, porque o mito olha para si e acha bonito o que está vendo, mas não é porque está vendo a realidade, é porque está vendo a sua própria projeção. Se a gente pensar o histórico de discriminação, racismo e desigualdade que foi atribuída à população negra, poucos falariam que querem ser negros. Porque ser negro no Brasil é estar numa condição
de subalternização. Agora, quando eu digo ser negro, né, eu estou falando de uma identidade, de se reconhecer negro, mas pode estar vinculado também a uma categoria de cor. Ou seja, quando o IBGE entende que negros no Brasil são os autodeclarados pretos e os autodeclarados pardos, ele está dizendo que nessas duas populações de cor, eles compartilham experiências comuns de desigualdade, de condições de vida, que os fazem ser lidos como parte de um mesmo grupo. Mas a gente sabe que pessoas de cor preta e cor parda experimentam situações distintas, porque o racismo no Brasil, ele é um racismo, como diria Horácio Nogueira lá em 1950, um racismo de marca. Ou seja, é um racismo que é identificado pela marca e não necessariamente pela ancestralidade, como no caso dos Estados Unidos. É a marca, é o corpo que vai dizer para a sociedade se você é alvo potencial ou não do racismo, né? Então, essa identificação de que o racismo ela se apresenta no corpo, na marca, ela diz então que as ações negativas dirigidas à população negra era produzindo em função da sua marca. Portanto, quando a gente constrói uma política de ação afirmativa para reverter esses efeitos, é também na marca que a política vai se fiar, vai se identificar. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum que as pessoas façam uma pequena confusão entre pardos e mestiços. E essa confusão, ela dificulta um pouco a implementação da ação afirmativa. É muito comum que as pessoas vão dizer, não, eu sou mestiço, porque a minha família é uma família mestiça. Se eu sou mestiço, logo eu sou pardo, logo eu tenho acesso às ações afirmativas. Mas eu uso um exemplo que é assim, dizer que a sua família é mestiça porque na sua família tem negros e brancos, seria equivalente a dizer que a sua família é classe média, porque na sua família tem ricos e pobres. Você está dizendo, ó, na minha família tem ricos, tem pobres, eu somo todo mundo, divido e todo mundo vira classe média. Se a sua família tem negros e brancos, a sua família é multirracial. Só que a ideia da mestiçagem, do mestiço, é como se ele somasse as diferenças, dividisse e eliminasse as diferenças. Não existe mais diferença de cor porque somos todos mestiços. Mas a questão é que, muito embora nós todos tenhamos uma ancestralidade muito diversa, eu, por exemplo, tenho um avô branco e poderia, então, me dizer branco. Só que as pessoas olhariam para mim e falariam, como assim? O seu corpo diz outra coisa. Porque meu avô branco não anda comigo no shopping, na escola. E, portanto, muito embora eu possa me autodeclarar em coerência com a minha herança, mas a leitura que a sociedade faz de mim está muito mais baseada no meu corpo do que na minha ancestralidade. E é daí que se origina o princípio da heteroidentificação. Ou seja, a heteroidentificação não está baseada na genética, não está baseada na ancestralidade. Eu olho para um departamento lá das ciências econômicas, eu olho para um departamento de odontologia, de belas artes. Se eu olho a foto, eu não consigo ver a ancestralidade na foto. Mas eu vou dizer, nossa, mas esse departamento é branco. Como de resto é a universidade brasileira. E quando a política de reserva de vagas
tensiona a docência, as pessoas tendem a dizer, não, mas a ciência não tem cor. A razão não tem cor. Mas, coincidentemente, a cor da razão é branca. Então, a política de ação afirmativa, ao mesmo tempo que ela possibilita redistribuir riquezas materiais e simbólicas, ela também permite à sociedade brasileira se repensar e romper determinados mitos. E esse mito da neutralidade cromática da razão é um mito que precisa ser olhado e dizer assim, mas eu não quero declarar minha cor, mas quando a gente olha no restaurante mezanino da praça de serviços, ele é monocromático. Né? Então, acho que as ações afirmativas, elas dão uma grande oportunidade para a sociedade brasileira e para a universidade, sobretudo, olhar para si, fora do espelho narcisista, e dizer assim, quem nós somos, e principalmente dizer assim, é isso que nós queremos continuar a ser? E agora fazer um desabafo como que é uma mobilização de má fé, como as pessoas vão dizer assim, não, retire sua avó negra, retire sua avó que foi pega no laço do armário e traga para o público para a gente não ser alvo da política de cotas, porque aí a gente vai ter mais pardos. E aí a pergunta é, quem pode ser negro? Olha, aí a ação afirmativa está dizendo assim, não, gente, não dá para todo mundo ser negro. Agora não dá, não. Né? E isso é muito desconfortável, porque é uma população que foi imaginada como exterminada, vai dizer que pessoas que ao longo da história puderam tudo, que agora não podem ser alguma coisa. É muito subversivo. Tá? Qual a sua opinião de pessoas brancas constituírem a banca de heteroidentificação? Porque, assim, eu acho que em algumas situações, pessoas negras que sabem que são negras, sabem que sofreram para chegar até ali na universidade, sabem as diversas situações de racismo que elas passaram, e elas sabem que elas passaram para chegar até ali. Enquanto, aí assim, eu imagino que talvez seja desconfortável você chegar lá, ter passado por tudo isso, e ter pessoas brancas que, por mais que elas imaginam que você tenha passado, elas nunca sofreram isso, elas nunca foram discriminadas apenas por causa da sua cor. E aí, eu queria saber a sua opinião, o que você acha disso, se deveria ser constituída somente por pessoas negras ou pessoas brancas para ter uma questão de representatividade desse grupo. Eu não vou dizer só minha opinião, mas eu vou assumir a minha responsabilidade, porque na UFMG, pelo menos nos últimos anos, eu tenho sido responsável pela composição dessa banca, e a diversidade interna da banca é um requisito fundamental. É o que possibilita que a banca possa existir, como está previsto lá no acórdão do Supremo Tribunal Federal, né, na publicação lá do Ricardo Lewandowski. A diversidade interna é um requisito importante. Mas aí a pergunta me dá a oportunidade de falar um pouco mais do funcionamento dessa banca. Uma banca de heteroidentificação não é uma criação da universidade. A heteroidentificação, ela já existe no cotidiano. Porque nós olhamos para as outras pessoas, mesmo a pessoa não ter dito, não ter feito sua autodeclaração, e nós lemos essa pessoa. Tem algumas pessoas que é mais fácil fazer a leitura, porque elas estão mais próximas de extremos. Outras é um pouco mais difícil, mas mesmo sendo difícil, não é impossível. E, em geral, quando a gente faz a heteroidentificação, a gente olha não a ancestralidade, não a genética, mas a gente lê o corpo. Se a gente pensa em Frantz Fanon, por exemplo, ele vai dizer que quem inventou o negro, quem nomeou o negro foi o branco.
Então, se a gente fosse pensar só por isso, brancos são especialistas em fazer heteroidentificação. Mas pessoas negras também são especialistas em fazer heteroidentificação, porque numa sociedade racializada nós fazemos heteroidentificação o tempo inteiro. E a banca de heteroidentificação, a gente precisa pensar ela como um experimento. É uma tentativa de reproduzir, numa situação específica, entrada na universidade, alguma coisa que acontece no cotidiano. Mas a diferença é que a gente está fazendo uma heteroidentificação positiva e não negativa. Então, todas as pessoas são capazes de heteroidentificar os outros. E a orientação que a gente dá para os membros da banca, né, Zirlene não me deixa mentir, é que todas as pessoas que vão avaliar precisam usar o mesmo critério. E o critério é o conjunto de características fenotípicas. E só isso. Portanto, uma banca não é uma entrevista onde as pessoas vão falar da sua experiência do racismo. Ou seja, o corpo, ele é um preditivo da experiência do racismo. A gente está entendendo que corpos com mais marcas associadas à população negra tenderam a experimentar mais situações de racismo. Mas por que não fazer entrevista? Porque a entrevista ela pode desequilibrar a isonomia. Porque chega uma pessoa lá e às vezes ela vai dizer, porque eu sou... E aí ela conta uma história que emociona. Ela desequilibra para aquele que não emociona. Portanto, é no corpo que eu vou identificar as marcas. E eu preciso recrutar homens, mulheres, pessoas de diferentes segmentos da universidade, técnicos, estudantes, porque cada uma dessas pessoas vai ler do seu lugar no mundo. Mas a ideia é que a gente produza um consenso intersubjetivo. Ou seja, as pessoas não estão discutindo para saber qual que é o consenso, mas cada uma avalia. E aí é importante que a gente recrute pessoas que acreditem na força afirmativa da política. Que tenham pessoas negras antirracistas, pessoas brancas antirracistas, porque também não adianta selecionar uma pessoa negra que não acredita na política. Né? Mas é preciso mobilizar a sociedade inteira para desconstruir o racismo, já que essa sociedade inteira é responsável pela sua manutenção. Não é só uma tarefa de pessoas negras o combate do racismo. Daí também a importância de pessoas brancas para elas refletirem sobre o racismo, sobre desigualdade e sobre a sua própria identidade racial. Eu acho que, assim, primeiro, na descrição que você narra, me parece que o problema não é exatamente uma pessoa negra de pele mais clara, o pardo. O problema é uma pessoa branca que, conscientemente ou não, se nomeia como parte da população negra para... ou seja, eu não estou dizendo que tudo que acontece na política de reserva de vagas é fraude, porque a fraude mobiliza uma ideia de consciência das regras e mobilização intencional para burlar as regras. Isso acontece, mas eu não tenho como descobrir. Então eu não quero me dedicar a isso. Mas o que eu identifico em muitas situações é o uso indevido das cotas. Se a finalidade, que é garantir a entrada de pessoas negras, está sendo burlada, é preciso ter uma correção. Então, só que eu não acho que a correção seria retirada da nomenclatura parda. É justamente a garantia de que pessoas não negras entrem nessas vagas. E eu acho que boa parte dessa mobilização de pessoas brancas na categoria pardo tem a ver com uma categoria que eu trabalhei no livro,
que é a ideia de branco idealizado. Como no Brasil, brancos não são apenas uma categoria racial, mas é um ideal a ser alcançado, né? Quando nasce uma criança lá de olhos azuis, as pessoas vão lá na criança e falam, que maravilha, tem olhos azuis, que sorte. As pessoas não dizem isso uma criança de olhos castanhos. Então, o olho azul é um ideal a ser alcançado, e é melhor ainda se ele vier com combo. Cabelo claro, liso, pele bastante clara. Mas, como é um ideal, nem todos podem alcançar esse ideal. Então, tem pessoas que não podem ser brancas. Não estão autorizadas a se dizerem brancas. E aí, uma alternativa é o pardo. Não, eu sou pardo porque eu não sou nem negro e nem branco. Olha, se não é negro, nem deveria concorrer à política dirigida a pessoas negras. Mas a população parda, ela existe. Ela é 45%. Então não dá pra gente dizer que pardos não existem porque pardo é cor de papel. Pardos existem. Talvez o desafio é entender como se construiu a ideia de pardo como uma alternativa aos brancos e aos negros. E o que o movimento social negro faz a partir da década de 80 é disputar os pardos. É dizer, pardos, vocês são negros. Ou seja, vocês estão mais perto do lugar social da senzala do que do lugar da Casa Grande. Se trata, portanto, de racializar os pardos. De dizer, os pardos que se veem e são vistos como parte da população negra, eles são bem-vindos na população, no público-alvo da ação afirmativa. Mas uma pessoa fenotipicamente branca que se vê como pardo, ela pode continuar se vendo como pardo, mas não ser alvo da política de ação afirmativa para a população negra. Porque a população negra também ela é diversa internamente. Do mesmo jeito que a população branca é diversa internamente, tem os ruivos, tem os de cabelo preto, tem os de cabelo amarelo, tem de olhos azuis, a população negra é diversa. E o risco de associar, de usar pretos como sinônimo de negro, é retirar de algumas pessoas o direito de se ver como negros, mesmo sendo lidos socialmente como negros. É um debate longo, é um debate de muitas... Quando uma pessoa conclui o ensino médio e fala para a universidade, eu concluí o ensino médio, estou apto a fazer graduação. A universidade fala assim, me dá seu diploma, seu certificado. A autodeclaração não é suficiente nesse caso. Por que ela seria suficiente na autodeclaração racial, que é também para ter acesso a essa política pública? Então, eu tentei o vestibular do Letras Libras e quando eu me formei no ensino médio, eu não entendi absolutamente nada sobre a política de cotas, nem sobre essa discussão, né, sobre raça, enfim. E aí minha família falou para mim que eu devia me declarar branca, mas eu não entendi ainda sobre isso. Ah, só complementar que aí eu coloquei lá que eu era surda, né? E aí tem uma outra política para isso. A proposta dessa modificação é para que debates sobre identidade racial pudesse estar presente na educação básica. Isso não aconteceu do jeito que se imaginava. O debate sobre ações afirmativas não ganhou os bancos da escola. Portanto, esse debate que a gente está fazendo aqui, ele deveria estar na educação básica para que as pessoas chegassem no ensino médio pensando quem eu sou, como eu sou lido, como o racismo me afeta. E o racismo afeta pessoas negras e brancas, é importante dizer isso, né? Mas como esse debate não está,
às vezes as pessoas perguntam para os professores, como vocês me veem? Ah, não, você é moreno, então coloca aí pardo. Nesse quesito, muitas vezes, os educadores deseducam ao invés de educar, ao invés de informar. Então, eu estou até agora com um projeto de extensão aprovado, que é um projeto para fazer debate sobre identidade racial e política de ação afirmativa para o ensino médio nos institutos federais de educação, né? Então nós vamos rodar Minas Gerais, pelo menos, fazendo essa conversa, para que as pessoas possam pensar sobre si. Nós não vamos chegar lá na escola e fazer banca de heteroidentificação. As pessoas falam assim, mas como você me vê? Eu falo, eu não faço essa identificação porque a heteroidentificação é feita por 5 pessoas e não por mim individualmente. Mas disparar a possibilidade das pessoas refletirem, quando a pessoa chega lá e pergunta à sua família, é mais um grupo que está mobilizado para pensar sobre isso, para procurar informação, para procurar vídeo na internet, texto, né? Ou seja, por isso que a gente sempre diz que a heteroidentificação precisa refletir os olhos da sociedade. E esses olhos precisam ser o mais diverso possível para que ele consiga refletir esses olhos e não refletir os olhos da família. Um último exemplo, muito rápido, às vezes a gente tem uma família muito próxima disso que a gente chamou de brancos idealizados. E aí nasce uma criança de cabelo preto, com a pele um pouco mais dourada, e ele ganha um apelido carinhoso de pretinho. E a família está fazendo uma heteroidentificação. Olhando para as características dele, está dizendo, ó, não, você não é igual. Aí tem os bullying, você foi achado na lata de lixo. Ou seja, você tem uma tentativa de denegrir essa criança branca com os traços não idealizados. Mas não significa que na sociedade ele vai ser lido como uma pessoa negra. Pelo fato de ser heteroidentificado na família como não branco. Percebe? Eu só queria saber como que você vê a identidade nacional e se ela é tipo assim, um mito da identidade nacional, se o Brasil ele tem esse mito, se ele possui alguma identidade e se ele não possui, por que ele não possui? A narrativa sobre a origem da sociedade brasileira é dizendo que no início existiam os brancos, chegaram negros, indígenas, os 3 se juntaram e deram origem ao povo brasileiro. O mito é resultado de um funil. Passam os 3 no funil, mas o resultado é a síntese. Então, o mito nacional moderno é chamado por alguns de mito da democracia racial. O mito da democracia racial tem 2 partes. Em uma parte ele vai dizer: negros e brancos convivem em harmonia. Os indígenas estão esquecidos mesmo. Negros e brancos convivem em harmonia. O segundo vai dizer: no Brasil não existem negros e brancos, porque todos são mestiços. Olha, todo mito é contraditório, porque ele é uma invenção. A contradição desse mito de fundação é um mito que diz que negros e brancos convivem em harmonia, mas ao mesmo tempo diz que não existem negros e brancos. Mas é essa contradição que sustenta a ideia de que somos todos iguais. E que permite dizer, não vamos criar cotas para negros, porque negros não existem. Muito embora a gente goste dos negros, que não existem. Essa contradição, ela sustenta uma ideia sintética de nação que é muito mais imaginada do que vivida, do que experienciada. Mas a contestação desse mito, um mito de harmonia entre homens e mulheres, entre pobres e brancos, de uma sociedade cordial, esse mito ele fica violento
quando ele é contestado. Porque o mito, ele se baseia na violência, na imposição, porque ele não deriva da realidade concreta, então ele precisa ser imposto. Então, quando você tem uma política contra homofobia, contra feminicídio, e o feminicídio, a homofobia, o racismo são provas incontestes de que o mito não se sustenta. Mas ele precisa impor pela violência a manutenção dessa ideia, desse ideal. E aí, em alguns momentos, ele se torna caricato. Ele se torna psicótico, porque é uma negação da própria realidade para manutenção dessa imagem narcisista, né? E a gente está no meio de um momento que a gente precisa olhar para esse mito e dizer, tá, o mito está aí, mas o que a gente quer construir? Bom, pessoal, eu só queria fazer um agradecimento ao professor Rodrigo, né, que acolheu o nosso convite. O nosso programa está chegando ao final, o Papo em Pauta, né? A gente estendeu até um pouco o horário dele, em função da participação de todos vocês, que foi muito importante. E para quem está nos acompanhando também, o Papo em Pauta ele vai ficar nas redes sociais do Espaço Conhecimento, no canal do YouTube, e a gente divulga nas outras redes também, Instagram, Twitter e Facebook. Eu gostaria só de fazer um agradecimento e, além disso, externalizar aqui minha alegria em entrevistar o professor mais uma vez. Eu já participei de uma roda de conversa com ele, foi na Rede Minas, já tem um tempo, né, mediando esse debate, que foi muito rico também, foi em 2012. Olha que o tempo passa, né? Passaram 10 anos para a gente fazer outro encontro. Espero que façamos outros mais brevemente, porque o assunto ele dá pano para a manga mesmo, né? Eu gostaria de fazer um relato aqui. Quando ele falou que eu não deixei ele mentir, é porque eu sou membro da banca de heteroidentificação da UFMG. Eu acho que é um dos maiores orgulhos que eu tenho dentro da minha trajetória na universidade. E eu tenho um outro curso que eu cursei na UFMG, que foi de comunicação. Quando eu entrei, não tinha ainda esse tipo de política afirmativa na UFMG. Foi em 2003. E hoje, né, desde 2018, eu faço direito na UFMG também, e aí eu fui beneficiada com a lei de cotas, né, como... Então eu fiquei prestando atenção na sua pergunta, assim, né, seria talvez menos injusto as pessoas pardas participarem. Eu não me vejo como uma pessoa parda, quem me vê às vezes são pessoas da sociedade. Eu me vejo como negra, né, a minha mãe é branca, meu pai é negro, então tem todas essas questões que a Cibele também falou. E na minha família tem esse colorismo aí, né, são várias tonalidades de cores dentro nas peles dos meus familiares, e a gente já fez banca de heteroidentificação lá em casa. Foi muito engraçado, assim, porque tem uma irmã que ela é muito clara e o cabelo dela é liso, assim. Eu falei, na banca de heteroidentificação você não vai passar, não. Aí a gente tem essas reflexões dentro de casa, que eu acho que é uma coisa muito positiva, que foi dentro de tudo aí que o Rodrigo comentou conosco aqui. Então é importante também a gente reafirmar esse lugar, mas para que não haja fraude, mas também tirar essa possibilidade da pessoa parda. E já é tão difícil uma pessoa no Brasil se reconhecer como parda ou como negra, que assim, quando ela se reconhece, ela tem que ser abraçada. E claro, quem vai usar esse tipo de situação de cotas e de leis afirmativas para fraudar, fatalmente ele vai ser descoberto, assim, felizmente, porque tem esse grande grupo que vai denunciar, tem rede social. Então acho que foi muito importante sua reflexão, Marina, a respeito disso, e da dificuldade que você encontra lá também, né? Pelo trabalho que você desenvolve, pelo que você externalizou aqui. Então enriqueceu muito o debate, todas as questões que foram trazidas aqui. Mas eu acho que a gente tem que fazer um outro bate-papo, né, professor? Mais pra frente aí. Então já fica convidado. Obrigada, professor. Quer fazer mais alguma consideração? Então encerramos por aqui. Muito obrigada pela participação de todos e a gente se vê nas redes sociais.